Médico infectologista, já são quase 30 anos de atuação, formado pela Universidade Federal de Vassouras, no Rio de Janeiro, e uma das figuras proeminentes, principalmente no combate à Covid-19, aqui em Catalão, durante esse período que foi de grande aflição por parte de todo o povo brasileiro, o povo mundial, especialmente o povo de Catalão. Ele esteve aí em Catalão prestando um grande serviço e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que tínhamos uma pandemia, a Covid-19. Como lidar com aquele fato novo? E como foi lidar com esse fato novo aqui em Catalão? Ninguém mais apropriado para falar desse assunto, desse tema, como o doutor Franco Nero. Franco Nero, conosco a partir de agora, aqui no Pode Falar, da TV Sudeste, amigo já de longa data. Doutor Franco, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast e hoje vai poder falar mais tranquilo, né? Depois daquilo, tudo que você viveu. Bom dia, Nave. Um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos que acompanham a TV Sudeste. Pois é, eu falava sobre aquele 11 de março, quando se declarou uma pandemia. E, doutor Franco, o senhor como infectologista, como foi receber aquela notícia? Foi um momento único da nossa história, justamente pelo fato que a gente estava diante de um processo de uma doença infecciosa, né, que se espalhou rapidamente, como a gente estava comentando, 2 meses ela foi já classificada como pandemia, ou seja, vários países do mundo já estavam com casos do Covid-19, uma doença que estava se tornando uma doença grave, com muito alto índice de mortalidade, né? E aí a gente sabia pouco desse vírus, né? Então a gente teve que aprender em tempo recorde, correr atrás, porque era uma doença infecciosa que não tinha uma medicação, um tratamento específico para isso. A gente tinha que combater a gravidade dessa doença e o que ela causava nos pacientes, né? Então, foi uma época de muita dificuldade, mas também de muito aprendizado. Bom, eu fiz questão de estar convidando aqui o doutor Franco Nero para a gente falar um pouco sobre isso. Eu tenho essa preocupação de trazer esses temas que às vezes isso pode soar uma coisa muito longe, né? É algo mundial, mas e a nossa realidade? Porque nós também somos impactados, né? Em medidas, por exemplo, quando o governo federal faz alguma coisa lá em Brasília, algo acontece a nível nacional, mas e Catalão? Também somos impactados. Quando se toma uma decisão, por exemplo, na área da economia, isso afeta todos nós também. E a gente tem essa preocupação aqui. Por isso que a gente faz questão de estar trazendo pessoas, e como o doutor Franco Nero, que viveu aquilo de forma muito intensa. Nós vamos chegar nesse momento, principalmente naquela fase mais aguda, doutor, que o senhor esteve à frente, aí ajudando, né, na linha de frente, como tantos outros profissionais, que alguns, inclusive, a gente pode dizer que até deram sua vida, né? Mas vamos falar um pouquinho do Franco Nero, porque eu tenho essa preocupação entre tantas especialidades, infectologia. Como é que isso se deu aí na sua vida? Por que escolher a infectologia depois de formado? Na verdade, a gente sai ainda da faculdade ainda pensando o que a gente vai tomar o caminho de uma especialidade, né? Eu sou um médico que falo para todo mundo, eu sou um médico extremamente clínico mesmo, eu gosto muito da vida clínica. E a infectologia me chamou a atenção nisso, é uma especialidade altamente clínica, né? Então eu me afeiçoei a essa especialidade, gosto muito disso, do que faço, de tratar as doenças infecciosas. Além de trabalhar com as doenças infecciosas, a gente trabalha em campanhas de prevenção, principalmente as infecções hospitalares, né? Então, esse foi o caminho que eu escolhi mesmo, por afeição mesmo à especialidade. Pois é. Agora, falando especificamente sobre a Covid, agora, como é que foi aquele momento? O que o senhor lembra hoje, principalmente depois de ter superado
a todas aquelas dificuldades e vivendo aquilo que foi tão novo para o mundo inteiro, especialmente aqui para Catalão. O que o senhor traz de memória daquele período? Eu trago um momento muito angustiante, né? De todos, tanto da população em geral, como nós da área da saúde. Porque o que a gente via? A gente estava vendo um vírus se espalhando, né? A gente não tinha meios ainda eficientes para conter esse vírus e muitas pessoas estavam agravando e morrendo por isso aí. Então a gente teve que correr contra o tempo, né? Acelerar bastante para a gente estabelecer protocolos, a gente conseguir estabelecer áreas hospitalares, né? Das unidades hospitalares para a gente poder atender, poder tratar esses pacientes. Tivemos que fazer em tempo recorde uma abertura dos hospitais, né, de campanha, como nossa aqui de Catalão também, que atendeu bastante, foi um grande divisor de águas nessa época. Nós, como profissionais da saúde, muitos profissionais estavam adoecendo também, porque é uma doença infecto-contagiosa, né? Nós lidávamos com isso na linha de frente. É uma época que, em 2020, pelo aumento do número de casos tão expressivos, a gente precisava se proteger também, então tinha uma dificuldade na aquisição dos equipamentos de proteção individual, como capotes, máscaras, gorros, até mesmo luva, né? E passar isso para as equipes não era fácil, então houve muito questionamento, houve muita luta, muita batalha para a gente tentar equilibrar todas as nossas ações. Nós tínhamos que basear muito nos protocolos que estavam saindo, né? O Ministério da Saúde toda hora mandava um protocolo novo, a Organização Mundial de Saúde. Houve todo aquele questionamento do tratamento precoce ou não, a eficácia. Então, foi um período muito atribulado das nossas vidas. Doutor Franco, até que ponto a política ela atrapalhou o processo? Até que ponto a política ela influenciou negativamente para que a Covid pudesse ser combatida de uma forma mais eficaz? Olha, esse é um dos maiores temores que eu tinha com relação à Covid, a politização da Covid, né? Foi muito complicado, até mesmo porque assim, muitos de vários governantes aí, eles centralizavam as ações, então acho que precisava sempre de ter câmeras técnicas que pudessem auxiliar, né? Na época o Brasil foi muito questionado, ele foi muito questionado dessa questão. Até hoje as sociedades mundiais falam isso, que nós fomos muito questionados em termos das condutas que eram feitas, né? Então, isso no sentido da vacinação especificamente? Da vacinação, de alguns questionamentos até por parte dos governantes também, né? Isso aí foi... Isso a gente precisa contextualizar, né, para a nossa audiência, porque tínhamos, no caso ali, as decisões que eram tomadas a nível federal, mas também os próprios governadores também, alguns deles, aí a gente pode colocar especificamente o Dória em São Paulo, o próprio Ronaldo Caiado, que é médico também, tomando algumas decisões. E quando você fala dessas decisões, no caso, é em cima disso, né? Exatamente. Algumas divergências e muita gente com interesse político também, e misturou aquilo tudo, né? Misturou, tal. E a gente ficava naquela coisa, porque a gente tinha que depender de verbas que vinham de lá, né? Eu posso até falar que Catalão, a gente deu um grande passo na frente, porque foi feita aquisições de testes, né? Antes a gente conseguiu adquirir alguns testes já para começar a fazer a testagem na população, né? Logo nós conseguimos aí os aparelhos necessários para pacientes mais graves, como respiradores, monitores, bombas de infusão, e até mesmo quando a gente conseguiu equipar o HCamp. Então, isso dependeu muito de gestão. Falando em gestão, algumas pessoas, né, entram por esse viés político e acabam assim questionando também
essa atuação. Eu falei, vindo o doutor Nero aqui, eu quero perguntar diretamente para ele. Então, vamos lá, olhando diretamente para essa câmera aqui, qual é a avaliação, doutor Nero, doutor Franco Nero, que o senhor faz em relação à gestão especificamente de Catalão, que tinha à frente prefeito Adib Elias e Velomar Rios, para conduzir aquele processo naquele período de tanta novidade e as pessoas sem saber o que fazer. Qual é a avaliação realmente que o senhor faz do que foi feito em termos de gestão pública no período da Covid em Catalão? Eu acho que foi uma avaliação extremamente positiva. Porque, assim, eu me lembro muitas vezes o prefeito nos chamar no gabinete dele, até fins de semana eu fui ao gabinete dele, o prefeito, para conseguir acelerar esses procedimentos de entregas de materiais, entendeu? Eu lembro até hoje, antes da gente abrir o HCamp, quando a gente recebeu os aparelhos de respirador, que eram extremamente importantes. O secretário, então o secretário Velomar Rios conduziu isso com muita calma, com muita firmeza. Nós fazíamos reuniões frequentes, que era o comitê que a gente tinha, e a gente definia e decidia que rumos que iam tomar, né? Então, na época, o que foi conseguido em termos disso? Nós conseguimos vários leitos de UTI, se eu não me engano, na época foram 30 leitos de UTI. O HCamp, que foi iniciado suas atividades, houve um grande fluxo de atendimento e isso nos proporcionou a desabastecer mais a UPA, a aliviar mais a UPA que estava muito sobrecarregada, né? Nós fomos intensivos em termos de treinamento de pessoal, de aquisição de material, justamente para a gente poder fazer um atendimento seguro. Eu acredito assim, foi em épocas que a gente pôde tomar medidas necessárias e no tempo certo para a gente conduzir a Covid em Catalão. Pois é, porque é importante a gente estar colocando e relembrando isso, porque o tempo passa e às vezes as pessoas acabam esquecendo de algo que realmente foi importante. E a importância, ao meu ver, nesse processo todo, é você ter que tomar decisões, e isso cabe realmente aos gestores, eles estão lá para isso, foram eleitos para isso, a população confiou neles, né? E depois de passado esse período, é importante essa avaliação também. Isso pode ter ajudado, o senhor entende que isso pode e ajudou o Velomar para ele também depois se tornar ser prefeito depois? Claro, eu acho que isso aí foi colocou ele num holofote, numa situação que foi muito positiva para ele. Porque quando o prefeito Adib falou, olha, vamos fazer o comitê, o prefeito Adib simplesmente ele fez uma descentralização dessas tomadas de decisões. Então, ele, particularmente, ele iniciou o prefeito em si, ele falou, não, eu tenho um comitê que vai me auxiliar. E era um comitê que era composto por vários profissionais da saúde. O Velomar em si, ele não era profissional da saúde, mas ele liderava esse comitê como um grande gestor que ele é, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes a gente até discordava em certas ações, mas prevalecia o que o comitê definia. Então, o comitê ele definia todas as ações, isso era passado para o prefeito, e o prefeito ele tomava as condutas que a gente orientava. Então, essa descentralização era muito importante, né? Uma coisa assim, uma crítica que eu tinha para o governo federal, que não fez esse tipo de descentralização. Então, houve-se muito questionamento do governo federal na época por conta disso. É verdade. Se a gente lembrar, a gente vai rememorar exatamente esse tipo de postura, né, esse tipo de posicionamento, e isso lá na ponta depois acaba influenciando e impactando diretamente as pessoas que mais precisam, né? No fundo, a gente está falando disso. Agora, o doutor Franco Nero, médico infectologista, fazia parte daquele comitê, vocês se lembram, a Covid acabou de completar 5 anos agora, quando foi passada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como pandemia. Há 5 anos a gente está aqui falando desse problema que impactou todas
as pessoas, né, ao redor do mundo. E falando em pessoas, as pessoas que infelizmente acabaram morrendo, as pessoas que a gente perdeu aí ao longo dessa jornada, quem que o senhor lembra que quando chegou a notícia ali foi um impacto, não só em termos de uma vida perdida, mas de uma pessoa que talvez o senhor conhecia, doutor Franco? Olha, eu lembro muito de alguns colegas nossos, né? O doutor Abadio, um grande médico, né? Um grande mestre nosso, o doutor Aguinaldo Mesquita, que foi um médico de extrema importância na nossa região, não só um médico, como também um político, que foi acometido por isso aí, né? Que infelizmente eles não obtiveram, foram a óbito, mas várias e várias outras pessoas. Era assim, a gente tinha que ter muito equilíbrio emocional, porque às vezes você via um pai morrendo agora e logo uma mãe morrendo depois, ou seja, um pai e depois uma esposa desse pai também estava morrendo. Então assim, foi muito impactante e a gente acompanhava isso de perto. Por isso que às vezes a gente era muito criticado na questão de a gente falar, olha, vamos parar um pouco, não vamos viajar, sossega um pouco em casa, porque era a única maneira da gente ver, da gente não colapsar o sistema. E isso foi muito questionado na época, era questionado no mundo inteiro, mas a gente via que grandes ondas vieram depois de picos de altas movimentações, como o próprio Carnaval, com a política em 2020, né, muitos políticos, né, o ex-governador Maguito Vilela, ele foi sucumbido pelo Covid, né. Nós tivemos aí o próprio prefeito Adir Elias, que teve que ser internado em estado grave em São Paulo, ficou muito tempo em São Paulo, né. Então, assim, a gente via isso dentro da UTI, a gente via aqueles pacientes evoluindo com uma insuficiência respiratória grave, indo para o tubo, o questionamento de vários colegas em terapia, e muitos queriam um determinado tipo de terapia, a ciência falava um outro tipo de coisa, a questão do andamento das vacinas foi uma coisa muito atribulada da época. O assunto realmente rende, é muita coisa que aconteceu. O senhor acabou de falar sobre a questão de entubar. Eu até, assim, eu tenho uma curiosidade, e talvez, assim, eu penso que o senhor seria a pessoa até mais apropriada para dividir, se tivesse informação com a gente. Falava-se muito que a maioria das pessoas que, quando eram entubadas, acabavam morrendo. E isso se dava exatamente por conta de ser algo muito invasivo e os profissionais não saberem, né, não dominavam muito essa técnica. Isso procede em que medida, doutor? Não, na verdade é o seguinte, se você vai para uma intubação é porque a coisa agravou de uma maneira muito grave, né? O paciente ele era intubado porque o pulmão dele não ia oxigenar ele mais. Então ele precisava da ajuda de um aparelho que fizesse isso. E chegou-se um tempo que as pessoas tinham medo de ser intubado, porque intubado eles falaram que a intubação é que matava, não era a intubação que matava. Se você não intubasse determinado paciente, era 100% de chance dele morrer. Se você intubasse o paciente, esse paciente tinha mais algo de chances dele sobreviver. Entendeu? Então, as pessoas que evoluíram para intubação, para ventilação mecânica, eram pessoas que já não suportavam fazer uma respiração normal. Então, o paciente ele já estava em estado grave, ele precisava de um suporte ventilatório e o pulmão dele por si só não é. A gente olhava os exames desses pacientes, a gente viu o pulmão todo branco, todo inchado, todo encharcado de líquidos, edema, entendeu? Não tem pulmão que aguentava. Então, muita gente questionava a intubação por conta disso, mas não era. A intubação, vamos supor, era o último suspiro que a gente podia lançar mão. Se a gente não fizesse isso, a gente já estava condenando o paciente à morte. Então, e muitas pessoas que foram intubadas não foram a óbito, foram salvas pela intubação. Essa é a grande questão, entendeu? Então, a intubação, a ventilação mecânica nada mais era do que um pulmão extra que a gente dava para o paciente. Eu fiz questão de fazer essa provocação exatamente para a gente ouvir de um profissional, de quem
é profissional e viveu isso de uma forma muito intensa naquele período. Agora, falando sobre isso aí já entra, doutor Franco, algo que muito vocês tiveram que combater, além do vírus, também a desinformação. E essa era uma também das desinformações. Muita gente se colocava, né? Não, e se entubou, vai morrer. E outra, os profissionais que estão fazendo intubação não dão conta de fazer intubação, não sabem fazer, por isso as pessoas estão morrendo. Isso chegou a ser falado, ser cogitado, né? E além de muitas outras mentiras, fake news. Como é que foi lidar também com isso? Pois é, só batendo um pouquinho nessa tecla da intubação. Sim. Os profissionais que fazem intubação, eles sabiam intubar. Não é que eles não sabiam. Nós, médicos, muito antes do Covid, a gente trabalha com ventilação mecânica. Eu trabalhei 17 anos em pronto-socorro, em UTI, e a gente usava a ventilação mecânica para outros tipos de doenças. Existe uma técnica para isso. Existe uma técnica, existe um aprendizado, né? Existe um aprendizado do manejo daquele aparelho, né? Nós tivemos que aprender a mais com o Covid, porque o Covid ele exigia a parâmetros que é um pouco mais característicos dele. Então, assim, agora falando das fake news, foi um dos grandes inimigos que nós tivemos no combate ao Covid, né? Informações desencontradas, pessoas que não acreditavam nos estudos que estavam saindo, as pessoas não acreditavam. Então, assim, a ciência começou a ser descredibilizada, não tinha crédito. Então, quando falar, determinado remédio não faz, não adianta você dar remédio para determinada coisa, para esse Covid, que ele não vai fazer ação. E muita gente brigava com a gente, falava, ou havia grandes discussões entre os próprios médicos. Desculpa a interrupção, mas isso é que mais me intrigou ao longo daquele período, eram médicos, né, que se posicionaram contra a vacinação. Eu falei, não, aí realmente o capim está comendo a vaca. Um médico, né, formado, que tem toda a sua experiência, toda a sua vivência e todo o aprendizado baseado na ciência, ele dizer que a vacina, ela não era indicada. Eu falei, tem alguma coisa aí que está muito errado em cima disso. E aí é preciso se voltar no tempo e se lembrar de pelo menos 2 pandemias que nós já tivemos, né? Uma foi, a gente conversava antes, da gripe espanhola. E depois a própria febre amarela, né? Uhum. Mas nós tivemos E aí, assim, na febre amarela, desculpa a interrupção mais uma vez, mas ali já teve problemas já, né? Teve problemas. Agora, assim, mas voltando especificamente, como é que era isso? Ver colegas seus indicando a não vacinação? Um movimento anti-vacina já vem antes do Covid, né? Então, tem colegas que questionam a questão de você vacinar e o que aquilo vai incorrer a longo prazo. Eu quero só salientar para vocês, o Brasil ele é extremamente respeitado no mundo inteiro pelo calendário vacinal que ele apresenta. Quem nunca pegou, colegas mais antigos, eu como infectologista nunca peguei uma difteria, que matava crianças aos montes. Muitas crianças morriam de difteria. A difteria foi paralisada, ela foi parada mesmo por conta da vacinação. Então, hoje, nossas crianças não têm difteria por conta da vacinação. Vamos lá, hoje você não vê mais poliomielite. Aqui no Brasil, a poliomielite está erradicada, mas nós temos foco de poliomielite lá na África. Então, quem viu um paciente com poliomielite não sabe dar valor e o benefício que a vacina faz. Mas vamos voltar para o Covid. Nós estávamos relembrando as datas. Nós começamos a vacinar no fim de janeiro de 2021. Foi quando começou a vacinar a população brasileira. Então, já que você falou em datas, eu também, assim, eu tenho boa memória. 11 de março
a Organização Mundial da Saúde declarou que tínhamos uma pandemia a nível mundial. De 2020. De 2020. Um ano depois, basicamente 10 meses depois, nós começamos a vacinar. E aqui nós estamos falando de datas, vamos deixar isso claro também, só para a gente colocar isso cronologicamente para que as pessoas possam entender. E é importante a gente saber disso, né? Entendeu? Então, nós começamos a vacinar no fim de janeiro de 2021. Quando o Brasil adquiriu todas as vacinas e já começou a passar para todos. Aí veio toda aquela questão de faixa etária, de grupos de risco, né? Os protocolos. Os protocolos. Para você ter uma ideia, em agosto de 2021, nós fechamos o HCamp, porque o HCamp já tinha cumprido com a função dele. Então, assim, os casos de Covid tinham caído de uma maneira que nós podemos fechar uma unidade, né? Aí a UPA assumiu os casos de Covid na época e logo depois a Organização Mundial de Saúde já desclassificou como pandemia. Então a vacinação ela teve um ponto importantíssimo para acabar com a pandemia. Se não fosse a vacinação, possivelmente nós ainda estaríamos com essa classificação. Veja bem, um grande aprendizado do Covid foi justamente essa questão da gente adquirir e promover a fabricação de vacinas eficazes num curto espaço de tempo. Uma das vacinas que eram recordes em vacinação, em produção de vacina, foi a da Coqueluche, que em 4 anos eles desenvolveram. Então eles falaram, olha, foi um tempo recorde, em 4 anos nós temos uma vacina para Coqueluche. A vacina do Covid levou 9 meses. Pois é, esse questionamento que faziam era um outro ponto e um dos outros motivos que muita gente colocou que não, ela não tem eficácia por conta de ter sido desenvolvida num curto espaço de tempo. Como lidar com esse tipo de questionamento também? A gente estava num período de guerra. Covid foi um período de guerra, ela não é verdade. Tanto é que foi eficaz que nós terminamos, nós acabamos com a pandemia num tempo recorde também. Se você não sabe, a gripe espanhola, se eu não me engano, ela levou de 10 a 14 anos para ser combalida. Erradicada. Entendeu? A peste negra na Europa, lá na época medieval, se eu não me engano, levou, não sei se foi 20 anos para ser combalida. Nós conseguimos travar uma pandemia em basicamente 1 ano e 8 meses. Né? Por conta da gente poder fazer uma corrida para a produção de vacinas que foram eficazes para combater esse vírus. Eu particularmente, assim, eu sou muito pragmático, procuro ser pragmático, mas nesse caso, vamos pegar assim, um caso especificamente de vacinação. Vem cá, o que você faz? Não, eu faço vacina. Então tá bom, me dá sua ficha aí. Eu pego a sua ficha e falo, não, esse aqui tá bom, você consegue fazer vacina. Você consegue fazer em quanto tempo? Não, eu consigo fazer em determinado tempo. Bom, nós estamos precisando de mais tempo por causa da situação está grave. Você consegue? Vou ver o que eu faço, então, vou ver se eu... Se eu confiei em você, para você fazer, e você tem respaldo técnico para fazer, e você fez e entregou, acabou. Eu não tenho que ficar questionando, essa é a minha visão. Posso estar errado e as pessoas, sei que divergem aí, pode, inclusive, nos comentários e divergir também. Mas se eu chamei você e confiei em você para fazer alguma coisa, é porque eu confio. Então, vamos lá. Agora, esse tipo de coisa ficar sendo questionado por pessoas que têm interesses escusos ou interesses futuros é o que é o mais pernicioso diante de um processo como esse. Mas o Dr. Franco foi muito cirúrgico aqui, quando ele falou que vivíamos uma guerra. Agora, a grande dúvida é, Dr. Franco Nero, se essa guerra já acabou ou se ela ainda vai continuar ainda tendo em vista essa polarização que nós temos politicamente no Brasil. O que o senhor acha? Olha, eu acho assim, em termos do Covid, hoje ela é controlada, mas é uma doença que está entre nós. Era o ponto final que eu ia falar, que eu queria que o senhor finalizasse, mas o senhor já adiantou. E tem gente que acha que, o senhor colocou bem, a Covid foi controlada.
ela não foi... Não é erradicada. Não é erradicada. Não é É erradicada. importante as pessoas saberem disso. E ainda mata, né? Mata. Só se você ter uma ideia, os números dos dados epidemiológicos do ano passado, o Covid matou mais de 5 mil pessoas. Entendeu? Então, ela pode eclodir novamente, ela pode, todo o quadro viral, todos esses vírus, principalmente o coronavírus, ele é um vírus altamente endêmico, né? Pode acontecer novas pandemias de outros vírus, isso pode acontecer. Nós sempre estamos sob ameaça de pandemias ou de epidemias. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Catalão novamente como infectologista em 2008, em 2009 eu já enfrentei uma pandemia que foi o H1N1. Você está entendendo? O H1N1 só não virou uma grande pandemia como o SARS-CoV, porque, na verdade, nós já fazíamos vacina de H1N1, vacinas de influenza, já há muito tempo. Ela foi mundial? Ela se tornou epidêmica. Há alguns focos, né? Porque eu lembro até hoje, por exemplo, em 2009... Mas no Brasil ela foi considerada uma pandemia. É uma epidemia. Epidemia é uma coisa mais localizada. Claro, pandemia, né? Que é mundial, né? Mas ela foi uma epidemia, ela foi uma epidemia. Então, assim, por que ela não se tornou aquilo? Porque a gente já fazia vacina de influenza. Então, a gente pôde aproveitar a vacina de influenza, colocar a cepa de H1N1 na vacina, né? E não se tornou aquilo. Matou muita gente, matou bastante, mas não foi não chegou nem perto do que o coronavírus fez nesses anos aí que era de pandemia. Então, é um fato que a gente fala. A importância da vacinação na população é de extrema importância. Justamente, nós conseguimos erradicar várias doenças infecciosas por conta da vacinação. Muito bem. O Dr. Franco Nero, ele conversando conosco aqui no Pode Falar, o nosso podcast aqui da TV Sudeste, muitos assuntos. Me intrigou, doutor Franco Nero, isso que o senhor acabou de falar. Nós vivemos sob uma constante ameaça de epidemias. Existem muitos vírus, o próprio esse vírus que o senhor acabou, né? A gente está conversando aqui da Covid-19, ele tem são várias mutações, né? E ele fica mudando o tempo todo, né? Mas por que nunca aconteceu, ou não vive acontecendo, assim, pandemias ou endemias e depois se transformam em pandemias? Por que isso não acontece? Na verdade, isso aí depende muito de controles. Aí já vem a questão de gestão, né? De você conseguir bloquear um foco onde uma possível doença esteja ocasionando, né? Que esses focos endêmicos. Aí você vai ter que fazer ações, por isso que existe as agências de vigilância. Justamente, eles ficam pesquisando ali. Na hora que aquela doença sai da curva, é a hora de agir. E o nome já fala, agência de vigilância. Exatamente. Entendeu? O que aconteceu com o Covid? Por que eles paramos? Possivelmente foi porque alguma coisa lá no foco teve um defeito, teve uma falha e também... ele furou aquela bolha. Ele furou aquela bolha. E também a questão do vírus, a própria característica do vírus de ser altamente endêmico, ou seja, a chance dele contaminar, dele se esparramar é muito grande, né? Para você ter uma ideia, em 2019 você começou a ouvir falar disso, em março o Brasil inteiro já estava tendo. Ou seja, é muito fácil, ele pega um avião, ele pega um navio, ele viaja de trem, então assim, ele chega muito rápido, né? Por isso que os órgãos, né, os órgãos governamentais, eles têm que estar sob uma vigilância constante justamente para ir e agir. Vamos supor, acho que agora, se tiver um foco mais fervoroso de um quadro de Covid de determinada região, você já almeja fazer uma campanha mais de vacinação para proteger mais a população. Então, é isso que tem que ser feito. Uma crítica que eu sempre faço, a Organização Mundial de Saúde ela tem que já estar estudando todos os focos que a gente tem
no mundo inteiro, que essa é uma das principais atividades dela, para que, caso aquilo aconteça, eles já fazerem uma interferência rápida e segura para que aquilo não vire uma pandemia novamente. É isso. Dr. Franco Nero, médico infectologista, fazia parte, né, do conselho, do comitê, né, aquele comitê de gestão do combate à Covid-19 em Catalão. E é uma das figuras, a gente sempre falava com ele: doutor, como é que está a situação? E o senhor nunca foi tão acionado assim, né, por conta da gravidade dos problemas. Qual o principal aprendizado de tudo aquilo que o senhor viveu? Meu principal aprendizado é que a gente tem limitações, né? O sistema de saúde, ele tem limitação. Então a gente tem que aprender cada dia mais a lidar com isso e a se precaver com isso. Ou seja, a gente tem que estar 3 passos à frente de qualquer situação, né? A Covid, ela mostrou isso para nós. O sistema pode falhar, né? Não é que isso é um corriqueiro, mas era uma coisa muito particular naquela hora. Tanto é que assim, a gente tinha medo do sistema de saúde colapsar e ele colapsou. Ele colapsou muito. Então, como se diz, nós tivemos que nos virarmos nos 30, né? Nós tivemos que ter, num curto espaço de tempo, elencar fatores, elencar atividades para fazer a contenção dessa doença, desse tipo de infecção. Então, a gente tem que estar sempre com o olho aberto, ou seja, tá esperto antes que a coisa possa acontecer, igual eu falei para você. Todos os órgãos governamentais, eles têm que estar de olho para que, se um foco ele acende em uma determinada região, já ir lá e bloquear isso aí. Então, acho que isso é de extrema importância, porque nós tivemos que usar até a criatividade. Vamos ter que montar unidades rapidinho, vamos ter que fazer precauções de isolamento. Muitos desses pacientes, infelizmente, quando eles iam para uma unidade dessa de Covid, eles morriam solitariamente, sem o parente estar. A questão de você ter que enterrar o seu parente e não poder fazer o seu velório, não poder despedir, isso foi muito impactante para a gente. Eu queria terminar, então, a gente já finalizando. O senhor mencionou a respeito esse caso aí agora, pontualmente, e eu queria puxar aqui, tentar extrair do senhor que viveu tão diretamente, né, esse problema todo. Algum caso assim que realmente mexeu com o senhor? Você disse aí, por exemplo, o caso de uma semana um pai morrer, na outra semana a mãe morrer. A gente já sente o impacto disso, né, o quanto é desolador, o quanto isso dilacera, né, uma família. Mas teve algum caso assim que, né, tudo com certeza foi um aprendizado. A experiência fez com que, né, o senhor ficasse muito mais forte, as equipes que trabalharam nessa verdadeira guerra, como o senhor mencionou aí, ficaram mais fortes. Mas algum caso assim que mais mexeu, que o senhor jamais vai esquecer? Quando eu falo dessa questão do pai e da mãe, teve esse caso realmente, foi um caso que mexeu muito, porque um paciente morreu na Santa Casa de Covid, 15 minutos depois a esposa dele, que estava no Nasser Fayad, morreu também. Então a família perdeu um pai e uma mãe assim, rapidinho. E a gente via isso, parentes próximos, né? Pai, mãe, filho. Eu acho que tivemos um caso de um pai, uma mãe e um filho, uma filha também, num curto espaço de tempo, a família perdeu. Então a gente foi vendo isso aí dilacerando vidas assim, isso foi muito impactante. A gente acordava de manhã e falava: hoje eu vou lidar com Covid, será que à tarde eu vou estar com Covid também? Então chamava muito essa atenção, toda hora a gente vendo nas redes sociais: olha, médico fulano de tal morreu, enfermeira, técnica de enfermagem morreu. E o efeito psicológico disso, doutor? A gente teve que lidar com isso, isso impactava muita gente. Isso impactava muita gente, porque assim, você via pacientes entubados e falava: olha, eu corro o risco de estar no lugar desse paciente logo, entendeu? Então,
a gente... Eu não precisei de ajuda psicológica, mas isso baqueava muita gente, entendeu? O senhor não precisou, só precisou ajudar as outras pessoas para ficarem mais firmes, né? Então, assim, eu até... Que é importante esse papel de liderança nesses pontos, né? E eu quero aproveitar esse espaço justamente, não só porque assim, fala, foi o Dr. Frank que teve à frente e tal, mas... os grandes heróis foram todos os outros colegas também que abraçaram a causa. Aqueles que estavam nas UTIs, aqueles que davam plantões na UTI, largavam a sua família, ia para a UTI trabalhar, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as equipes de laboratório, né? Todo mundo que lidou com isso, os motoristas das ambulâncias de emergência que transportavam esses pacientes. Então, assim... Todos eles têm que receber a sua medalha de honra porque as equipes trabalharam incansavelmente para realizar tudo que foi realizado e poder dar e retornar a saúde de todos aqueles que foram acometidos pelo Covid. Só falando aí, para a gente encerrar, eu me lembro de uma das intervenções que o secretário de saúde à época fez, né? Ele foi para o rádio mencionar e ali eu vi que a situação realmente estava séria, quando ele disse que os profissionais já não estavam aguentando e dando conta mais por conta de plantões que se sucediam e não ter outros profissionais e gente morrendo. E ali ele fez um apelo, o hoje prefeito deve se lembrar disso, eu me recordo com muita clareza, que eu falei, cara, realmente a situação está séria. E se a gente não tomar consciência de que nós estamos diante de um problema sério, a coisa vai ficar muito pior, né? E lembrar o seguinte, muitos desses profissionais adoeceram. E quando eles adoeciam, eles tinham que ser afastados da sua atividade. Então, de vez em quando, nós trabalhávamos com equipes mínimas para cuidar de vários e vários. Então foi o caos na época. Quem fala hoje de vacina não deve ter vivido com essa intensidade. Até alguns colegas que viveram isso podem falar de vacina, mas não, a gente via isso. Teve uma época que uma equipe nossa ela foi basicamente toda desfalcada. Então, assim, você entrava no UTI, você tinha 2 técnicos de enfermagem trabalhando. Então, era muito impactante. Então, quando a gente via alguém da equipe adoecendo, logo a equipe inteira ia adoecendo, a gente vai falar, o que nós vamos fazer agora para atender esses pacientes? Foi muito angustiante. Muito bem. Então, assim, a gente encerra, falou aqui, pode falar o que quiser aqui no nosso podcast. O Dr. Franco Nero, médico infectologista, clareou bem, né? A gente relembrou esse assunto da Covid, mas temas relacionados que, com certeza, você que nos acompanhou até agora, né, está mais a par e mais consciente de algo que mexeu, impactou, né, a vida de muita gente e da sociedade como um todo. E é aquela pergunta, né, doutor Franco? Qual família de Catalão que não teve, né, reflexo de um problema tão sério quanto foi esse da Covid-19, né? Foi, realçando que foi um impacto muito angustiante, né? Então aqui foram em torno de 500 pessoas que morreram, né? 400 pessoas da região, né? Isso, toda a região, um todo, né? Como um todo, né? Mas, assim, em termos de índice de mortalidade, Catalão ele acompanhou o que estava acontecendo até mesmo em índice mundial, né? Então, eu acho que o trabalho foi bem feito. Poderia ter sido muito pior, né? Então a gente estava diante de uma situação muito específica, muito particular, um vírus que até então ninguém tinha resistência, ninguém tinha anticorpos contra ele, e tivemos que correr atrás de uma vacinação em tempo recorde, né? E eu acredito que isso vai ficar nas nossas memórias por muito tempo. Foi muito angustiante, todas aquelas pessoas que perderam entes familiares. Então,
Espero nunca mais passar isso, né? Mas fica aí a intenção. Hoje, graças a Deus, se passou 5 anos, a gente está aí trabalhando, a gente está aí desenvolvendo todas as nossas atividades, levando a nossa vida normal. A gente pode hoje festar, a gente pode viajar, a gente pode se divertir, a gente pode trabalhar tranquilamente, pensando, olha, eu sobreviver a isso, se Deus quiser, eu não vou ver isso mais na minha vida. Né? Ontem à noite, para encerrar, eu tive a honra, né, de estar participando da colação de grau, da formatura da minha filha, a Cora, acabou de formar como administradora. E ontem à noite, à tarde, né, durante o dia, a nossa produção confirmando com o doutor Franco. E aí, na hora que eu estava saindo do Sezuc, do hoje UNA, né, naquela aglomeração ali das pessoas saindo, eu me lembrei exatamente. Eu falei, amanhã eu vou entrevistar o doutor Franco e pensando, o nosso tema vai ser a Covid. E aquele tumulto, aquela quantidade de gente, eu lembrei na hora. Eu falei, há um tempo atrás, isso aqui... não podia. De jeito nenhum, né? Então tá bom, doutor Franco, muito obrigado. O senhor deve voltar mais vezes aqui para a gente falar de outros assuntos, até mesmo sobre a importância da infectologia na vida das pessoas, porque é uma especialidade. Existe essa especialização e ela contribui também, né, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Em que aspecto? Como? Por quê? De que forma? Aí o doutor vai voltar agora depois para a gente falar especificamente sobre essa área que ele é especialista. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que foi feito na época, pela forma tranquila, calma, serena. Isso seguramente ajudou também, né? Deu força, deu segurança para os profissionais que estavam lá e para a própria sociedade como um todo, porque quando a gente vê, né, esses gestores que transmitem essa segurança, essa tranquilidade, a gente fica mais tranquilo também. E foi o caso do Dr. Franco Nero, à frente daquele comitê que tínhamos aqui. Eu sempre lembro isso e jamais vou esquecer. E foi inesquecível para o senhor, enquanto profissional, ter vivido aquilo, e é inesquecível para nós hoje, que está agora para sempre registrado aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e foi muito prazeroso, muito honroso tê-lo aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e deixo um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, então assim a gente encerra mais essa edição do nosso podcast Pode Falar. A gente volta a qualquer momento com mais um convidado especial, como foi o Dr. Franco Nero, Tristão, médico infectologista, que nos honrou com a sua presença hoje. Grande abraço. Valeu.